Sendo o cara responsável por ter encontrado o Anakin Skywalker como um escravo lá em Tatooine, a gente pode dizer aqui que pelo menos indiretamente o Qui-Gon Jinn também tem uma parcela de culpa de todos os crimes que o Anakin cometeu. Afinal de contas, ele não só encontrou o Anakin como escravo em Tatooine, mas ele também basicamente forçou os Jedi a aceitá-lo como estudante. Ele até mesmo forçou o Obi-Wan de certa forma a treiná-lo como Jedi. Depois de ter se tornado um fantasma da força, a perspectiva, a visão de Qui-Gon Jinn em relação ao mundo, a galáxia, o universo e em relação à força, ela foi expandida consideravelmente. Se ele estivesse vivo, ele provavelmente se sentiria culpado, mas depois que ele morreu, agora com a capacidade de ver o começo do fim e o fim do começo, o Qui-Gon Jinn via exatamente como as coisas se encaixavam. Então ele não sentia culpa, mas o Obi-Wan Kenobi sentia. E é exatamente por isso que em um dia aleatório, Qui-Gon Jinn decidiu visitar Obi-Wan Kenobi em seu exílio lá em Tatooine. A primeira coisa que Qui-Gon Jinn notou foi a aparência física de Obi-Wan. O cabelo de Obi-Wan agora estava branco, linhas marcaram seus traços ao longo de sua testa, ao redor de seus olhos azuis. Ele usava agora vestes tão gastas e esfarrapadas que eram indistinguíveis do eremita empobrecido que ele fingia ser. A maioria das pessoas passariam por esse homem sem olhar duas vezes. Embora Qui-Gon Jinn conseguia ver a realidade física da aparência de Obi-Wan Kenobi, ele não estava mais limitado à visão humana. Ele também via o confiante general das guerras clônicas, o jovem e forte padawan que seguia o seu mestre em batalha, até mesmo o garotinho rebelde no templo Jedi que nenhum mestre tinha pressa em treinar. Todos esses faziam parte igualmente de Obi-Wan Kenobi. Cada estágio da sua existência era vivido agora, nesse momento. Essa era a realidade que Qui-Gon Jinn conseguia enxergar, mas Obi-Wan não conseguia. Ele tinha vergonha do seu estado atual. Qui-Gon disse para ele que batalhas e guerras não são a medida de um Jedi. Qualquer pessoa pode lutar desde que tenha uma arma e um inimigo. Qualquer pessoa pode usar um sabre de luz desde que tenha o devido treinamento, ou até mesmo sorte. Mas ficar parado e esperar lá em Tatooine, ter tanta paciência e coragem, isso, Obi-Wan diz Qui-Gon Jinn, é uma conquista maior do que você pode imaginar. Poucos teriam conseguido isso. Menos ainda poderiam ter feito isso sem recorrer à escuridão. Às vezes, quando Qui-Gon Jinn pensa sobre isso, ele fica impressionado com a firmeza do seu aluno. Todas as pessoas que Obi-Wan já amou em sua vida de verdade, Anakin, a Satine, Padmé e até mesmo Qui-Gon Jinn, eles tiveram um fim terrível. 3 deles morreram diante de seus olhos. O outro teve um destino tão sombrio que a morte teria sido um presente. A Ordem Jedi, que forneceu toda a estrutura para a vida de Obi-Wan Kenobi, foi consumida pela traição e pelo massacre. Cada passo dessa jornada longa e insatisfatória foi algo que Obi-Wan teve que aprender sozinho. E ainda assim, Obi-Wan nunca caiu. Enquanto a galáxia queimava, o seu caminho permanecia verdadeiro. É o tipo de vitória que a maioria das pessoas nunca reconhece. Ainda assim, é a base sobre qual toda bondade é construída. Mesmo assim, Obi-Wan não percebia isso. Obi-Wan dizia que ele fez isso porque ele tinha uma dívida com Qui-Gon Jinn. Afinal de contas, ele tinha falhado ele, deixando o Anakin cair pro lado sombrio. Será algo que Obi-Wan e Qui-Gon Jinn nunca tinham falado antes. Nem todas as viagens de Qui-Gon Jinn ao Reino Mortal para se comunicar com ele. Isso ocorreu principalmente porque Qui-Gon Jinn considerava os seus erros tão terríveis, tão óbvios, que Obi-Wan quis poupá-lo de qualquer discussão sobre esse assunto. No entanto, aqui também ele falhou em fazer justiça ao seu aprendiz. Qui-Gon reconheceu que Obi-Wan não estava pronto para ser um mestre Jedi. Ele não tinha nem sido nomeado como um cavaleiro quando ele forçou seu aprendiz a prometer treinar o Anakin. Ensinar um aluno tão poderoso, tão velho, tão desacostumado com os costumes Jedi, isso estava além do alcance da maioria dos Jedi, dizia Qui-Gon Jinn. Colocar esse fardo sobre os seus pés, Obi-Wan, quando você era pouco mais que um menino. Ainda assim, uma coisa Obi-Wan reconhecia. Anakin se tornou um cavaleiro Jedi. Ele serviu valentemente nas guerras clônicas. A sua queda para as trevas foi mais uma escolha sua do que o fracasso de qualquer outra pessoa. Obi-Wan reconhecia que ele tinha um pouco de culpa e até mesmo Qui-Gon Jinn, mas Anakin teve o treinamento e a sabedoria para escolher um caminho melhor, e ainda assim ele não fez. Esse diálogo que eles tiveram aqui, gente, é a última conversa que o Obi-Wan tem com Qui-Gon Jinn antes de iniciar ali os eventos da Nova Esperança. E aí no final do filme, né, o Obi-Wan faz aquele sacrifício, ele morre nas mãos do Vader, o seu antigo aprendiz, e ele finalmente se torna um fantasma da força. Depois que o Obi-Wan finalmente se torna um fantasma da força, a gente sabe que ele e o Qui-Gon Jinn, eles finalizaram essa conversa. A gente não sabe exatamente o que eles disseram, mas a gente sabe que a conversa foi terminada.
Ainda assim é interessante a gente ver aqui que, mesmo conhecendo os vários, as várias possibilidades, os vários futuros alternativos, ainda assim o Qui-Gon Jinn, ele ainda carrega um pouco de culpa. Ele sabia que o fardo que ele deu para o Obi-Wan Kenobi era um fardo muito pesado. E ele reconhece que era tão pesado que era muito possível que nenhum Jedi na Ordem conseguia treinar o Anakin da forma apropriada. Mas o Obi-Wan, ele também reconhece algo que é uma das partes mais importantes aqui, gente. No final das contas, ele foi criado no Templo Jedi. Ele teve a instrução, ele teve o ensinamento. Então, no final das contas, quando ele faz aquela decisão de cair pro lado sombrio, a culpa é totalmente dele. Mas deixa aí nos comentários, você considera alguém culpado pela queda do Anakin? E se você gostou do vídeo, não carregue a culpa, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.